Olá, meus amigos, e nós estamos aqui na Rede Brasil de televisão com o papo reto, sem mimimi, sempre com assuntos extremamente importantes para o cidadão. E principalmente as pessoas aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, às vezes falam, olha, eu estou passando pela 23 de maio, eu estou no túnel 9 de julho. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem imaginar o que representa na história do Brasil, na história de São Paulo, esses nomes de avenidas. Muitas vezes se fala, olha, o movimento constitucionalista 32, a Revolução Constitucionalista de 32, e também por preconceito que sempre se passou após esse movimento de 32, após a Revolução de 32, que garantiu uma nova Constituição, muitas vezes, para aqueles que não acompanham a história ou não tiveram a oportunidade do aprendizado, não conseguem avaliar a importância hoje da nossa Constituição, da liberdade que o cidadão tem, dos seus direitos, obrigações. Às vezes as pessoas esquecem das obrigações, mas obrigações e direitos que são preservados na Constituição, mas nem sempre foi assim. E hoje, esse meu convidado, e é por isso que eu estou com o uniforme hoje. Eu sou um policial militar, sou um major da reserva da Polícia Militar. Né? Em 1932, a Força Pública de São Paulo, hoje denominada Polícia Militar, foi justamente a força que acabou conduzindo todo o processo de luta e de modificação na história do Brasil. Daí eu estar com o uniforme D32 e para entrevistar ele, que é coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um entusiasta e que preserva a nossa memória para as futuras gerações, é meu amigo coronel da Polícia Militar, Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veterano de 32. Coronel, minha continência ao senhor, sempre ao que o senhor representa. Muito obrigado por estar no nosso programa. E eu começaria perguntando ao senhor, como é que nasceu essa paixão do senhor, não só como presidente agora da Sociedade Veterano 32, um verdadeiro difusor da verdadeira história da Revolução Constitucionalista de 32, como é que despertou essa paixão no senhor? Isso nasce desde a infância, deputado. Eu sou filho de um combatente. O meu pai, Mário da Silva Ventura, lutou no batalhão José Bonifácio. Ele morava em Poá, uma cidade do interior, e havia um probleminha com ele e a minha futura mãe, a noiva dele, onde o casamento não podia se concretizar por causa do meu avô. Meu avô não gostava do meu pai e andava com uma garrucha para matar meu pai. Aí acontece que a Revolução se expande, né? E ele resolve ir para a Revolução. Desgostoso com o problema amoroso dele, ele vai para a Revolução. Mas foi em setembro, aliás, ele foi em agosto e voltou em setembro. Logo em seguida, a Revolução terminou, depois de 57 dias. Ele não teve muito tempo para combater. Ele volta ação, mas com ideias de revolução. Então, ele achou melhor casar com a minha mãe, há um rapto consensual entre os dois, abandonam a cidade de Poá e vêm para São Paulo. Casam e aí nasce, né, 2 filhos. E nesse instante, né, em 36, a Revolução já tinha terminado.
Mas já em 39 começa já o problema da Segunda Guerra e tal, e ele já tem outras ideias de querer partir para a Segunda Guerra. Aí minha mãe segura, né? Aí não vai mais. Então, essa é a ideia. Mas depois eu peguei mais amor à coisa, porque em Poá eu via os combatentes da época que moravam e contar suas histórias. Depois eu fui estudar em Mogi das Cruzes, lá havia um departamento de 32, e o pessoal marchava, eu frequentei, fui ver as coisas de 32 e comecei a pegar um amor por isso, né? E quando eu recebo de um cabo da Força Pública, escurinho, um duim do Ruitenberg Rocha, uma coisa que eu nunca pensei que pudesse acontecer, porque o duim é quando alguém se manifesta numa sessão espírita e conta a sua vida, já depois de morto. E isso aconteceu com o Ruitenberg Rocha. E nada é por acaso, né? O professor José, do Grupo Escolar de Poá, ele era tio do Ruitenberg Rocha. E o Jobel, nosso coronel Belito, médico, o Jobel era primo do Ruitenberg Rocha. E isso vem, essa infância minha, ela é interessante, porque passo a conhecer Ruitenberg Rocha antes mesmo de ir para a própria Força Pública. Então, quando eu entro na Força Pública, eu procuro saber mais coisas, né? E como cadete, o senhor sabe, nós desfilamos no 9 de julho, passamos a amar essa revolução, os princípios sadios que aconteceram, né? O combate de 32 contra o nosso voto descoberto, que era o chamado voto de cabresto, né? Isso era... Mas isso foi um enfrentamento com a ditadura Vargas, né? Sim. E o que me consta, né? A ditadura Vargas, e depois ele foi obrigado até a instalar uma constituinte logo depois da Revolução, mas até mesmo me parece que houve uma restrição no ensino, nem na história do Brasil. Eu queria que o senhor dissesse para as gerações de hoje, que sempre se propalou, olha, foi uma coisa separatista de São Paulo, foram os barões do café que financiaram uma separação de São Paulo. Qual é a verdade histórica da Revolução? A verdade é que isso é tudo uma lenda urbana, porque o Góes Monteiro, o general da época, ele jogou nos outros estados os panfletos dizendo que São Paulo queria se separar. Uma grande mentira, porque o Brasil, o São Paulo nunca teve essa ideia. Veja, por exemplo, o próprio dístico de São Paulo, o próprio brasão de São Paulo, dentro da bandeira do Estado. O Brasil... A bandeira de São Paulo é o único que tem um mapa do Brasil. É o único. E pro Brasil, fiat exímia, pro Brasília, fiat exímia. Quer dizer, pelo Brasil se façam grandes coisas. Isso é um dístico de 32. Né? Então, nunca houve esse problema. Mas, na época, nós estávamos, assim, juntos com o Rio Grande do Sul e com Minas Gerais. E as frentes únicas, né? Começou, a primeira frente única foi no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Parecia que havia uma união entre os três estados. Mas o Getúlio foi sabido, né? Ele ofereceu o posto de ministro da Justiça para o interventor, o Flores da Cunha, o interventor do Rio Grande do Sul. E o único presidente, porque naquele tempo os governadores de estado tinham o nome de presidente. Então havia presidente do Rio Grande do Sul, presidente de São Paulo, presidente de Minas e tal. E o presidente de Minas foi o único que continuou com o título de presidente. Ele já era um senhor de idade e o Getúlio perdoou a dívida de Minas e conservou esse senhor, Olegário Maciel, justamente... Já tinha o toma lá da cá. Pois é, exatamente. E quando São Paulo foi para a Revolução,
no 9 de julho, ele parou. E aí é um erro tático, porque a revolução não se para. Ou vai ou não vai. Vai parar no meio do caminho foi um grande erro. Vai pararam porque esperavam que Minas e o Rio Grande do Sul viessem auxiliar São Paulo. E vieram, mas vieram contra. Já vieram. E vieram atirando contra. Aí São Paulo se viu sozinho. Então, essa história de que São Paulo queria se separar é uma grande mentira. Na verdade, São Paulo ficou isolado. Ele ficou sozinho. E como é que a população reagiu na época, comandante? Olha, é uma coisa interessante o problema depois da morte do Martim Miragaia Drauzio Camargo, que isso aconteceu de 23 para 24 de maio, a explosão da população foi muito, mas muito grande. E em questão de uma semana, nós já tínhamos 5 mil adeptos à ideia da Revolução. É importante dizer porque nós não tínhamos celular, não tínhamos os meios de transmissão de hoje. Era tudo no boca a boca. Tínhamos a Rádio Record. A Rádio Record auxiliou muito e nós tivemos aí uma figura exponencial do César Ladeira, né? E que na hora que a Revolução acontece, ele pega um hino marcial, um hino antigo, né? E se transformou no País Belfort, que praticamente é um hino da Revolução. Mas o que eu acho importante é a explosão do povo daquela época. Havia um sentimento de civismo, um sentimento de nacionalidade, né? Todos queriam participar da Revolução. As mulheres tiveram um papel primordial. Elas, no meu ponto de vista, foram 72 mil mulheres auxiliando os homens a irem para os campos de batalha. E algumas também foram. Não, repete só, 72 mil? 72 mil mulheres. Aí, impressionante. As mulheres que hoje têm uma luta muito grande até do reconhecimento, da igualdade, do papel na sociedade, né? Porque muitas vezes falam, olha, no passado a mulher tinha um papel secundário e etc. Não foi bem assim não na Revolução, né, comandante? De jeito nenhum. Elas foram... Eu até penso que se não fossem as mulheres e as crianças da época, a Revolução não teria ido muito para frente. Elas improvisaram. O senhor sabe que aqueles que não queriam participar da Revolução recebiam um embrulho, né? E ao abrir o embrulho havia o quê? Um sutiã e uma saia, né? Veja só que elas impulsavam os homens para irem para a batalha. E algumas mulheres... Tem uma família que 5 homens foram para a Revolução. E a mulher ficou sozinha, defendendo a família, né? E muitos deles não voltaram. Então tem uma identificação muito própria, até no momento que nós estamos vivendo no país. Exatamente. Então, na hora que se tem a oportunidade de conhecer esse espírito de 32, né, que muitas vezes a gente vê, né, as avenidas em São Paulo, a Avenida Paulista enche de pessoas. Isso não é uma novidade na nossa história, não, e nessa capacidade de mobilização, né? De jeito nenhum. Nós temos uma foto da Praça da Sé totalmente lotada. Se a gente fizer uma comparação entre a Praça da Sé das diretas já e de 32, eu acredito que 32 ganha. Porque não eram 7 mil pessoas que viviam em São Paulo. Como todo aquele pessoal foi para a Praça da Sé no dia 25 de janeiro, né? Que houve uma situação muito, muito interessante comparando com o que nós vivemos hoje. Então, havia muito mais civismo, havia muito mais patriotismo naquela época do que hoje. Isso. Esse voluntariado, como é que foi esse processo de sensibilização para as pessoas? Uma coisa é falar, olha, vamos para a Avenida Paulista com a bandeira do Brasil. Outra coisa, olha, eu vou me voluntariar, eu vou me alistar, eu vou me preparar para uma guerra.
É isso que está o grande sentimento do brasileiro em 32. Todos eles queriam combater, todos eles queriam defender a pátria. Havia uma explosão, assim, uma explosão de civismo, de luta pelo Brasil, né? Hoje o que está faltando um pouco, né? Hoje não temos esse sentimento tão arraigado de que a pessoa deva morrer pela pátria, deva defender o seu quinhão, o seu pedaço de terra, a sua família. Eu acredito que eu queria ter até vivido nessa época. É uma coisa impressionante, né? Porque quantas pessoas foram mobilizadas, comandante, durante o período da Revolução? Olha, na verdade, nas minhas contas, 130 mil pessoas se alistaram. 130 mil pessoas, vocês não imaginem só. Hoje em dia, para se alistar, preparar, colocar em condições de combate, se hoje, com toda a logística, com toda a comunicação, uma situação difícil, vamos imaginar em 1932. Como é que foi esse processo? Como é que acontecia isso? Desde essa sensibilização, essa preparação, armas, uniformes, alimentação, transporte? Olha, tudo foi improvisado. A Força Pública, com 10 mil homens, os sargentos da época, preparavam o voluntariado em questão de dias. 15, 10 dias, o homem já estava pronto para constituir um batalhão. E montaram centenas de batalhões na época, centenas de batalhões. Preparados por quem? Pela Força Pública da época. Então, veja só o interesse do pessoal em se dedicar mesmo a esse esforço de guerra. Quer dizer, aprender em poucos dias, em questão de 2 semanas, estar preparado, fardado, pronto para combate. Nesse conflito, quantas pessoas morreram? Falam-se 900 pessoas. No espaço de quantos dias, eu acho que não. Isso em 87 dias, eu calculo mais ou menos, na minha visão de estudos, que tanto dos livros de São Paulo como o livro do Rio Grande do Sul, Minas e outros estados, eu calculo que tenha morrido mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. E hoje, quando o senhor vai à Mantiqueira, o túnel da Mantiqueira que une o Cruzeiro com Passa Quatro, que é Minas Gerais, ali deve ter uns 200 restos mortais ainda, enterrados por ali. Que nós estamos falando, o coronel está falando dessa revolução, e que nós tivemos confrontos em frentes diversas aqui no estado de São Paulo. Quando o coronel fala da Mantiqueira, justamente lá na divisa de São Paulo com Minas Gerais, que nós tivemos confrontos ali, diz o comandante, uma perspectiva de 200 mortos, né? Não, ali morreram mais de 200 mortos. Eu digo que ainda hoje existem 200 restos mortais, que é um descalabro. Não existe nenhuma capela para que a gente possa orar pelos que estão lá, né? E são 200 pessoas que nunca nós vamos saber quem são, nos dias de hoje, depois de tanto tempo, 1932 para 2019, nós não temos mais condições de saber quem são aqueles que estão enterrados. O senhor é uma das pessoas, e tantos outros que vêm trabalhando junto com o senhor ao longo dos anos, da preservação da memória e da difusão disso. Nós temos um marco aqui no Ibirapuera, aqui próximo, o obelisco. Nós temos uma data comemorativa aqui de São Paulo, do 9 de julho. O que tem sido feito pela estrutura governamental, o papel da sociedade veteranos 32, porque as pessoas que estão nos assistindo aí, quando vão estudar um pouco de história, preservação de memória, vai lá em países europeus, vai nos Estados Unidos,
existe uma mobilização da sociedade, uma grande força de preservação da memória, dos pontos de reverência, de orações, pontos turísticos. A população sente um orgulho danado de dizer, ó, aqui estão meus heróis, restos mortais. Como é que isso é ainda aqui em São Paulo, no nosso Brasil, comandante? Olha, nesse ponto eu tenho um sentimento, uma situação adversa, porque o monumento, o mausoléu do soldado constitucionalista de 32, ele não é frequentado pelo pessoal nosso. Poucos conhecem o monumento. 60 países já visitaram o monumento. De 2014 para cá, eu tenho catalogado 60 países que visitam o monumento. E, infelizmente, o nosso obelisco do Ibirapuera devia ser mais considerado pelo governo. Olha, gente, a gente conversa com o Coronel Ventura, dá vontade de ficar conversando por horas. Coronel, eu gostaria de agradecer ao senhor. Se o senhor pudesse deixar os seus contatos para a população, para as escolas, para as universidades. Nós sabemos que o senhor já criou 74 núcleos do MMDC espalhados. O senhor tem uma boa vontade, o senhor vai, o senhor visita, o senhor debate nas universidades, nas escolas. Como se faz o contato com a Sociedade Veterana 32 e com o Coronel Ventura? Olha, a maneira mais fácil de falar conosco seria pelo e-mail sociedade32@gmail.com. E pode ser até com o próprio celular meu, o 98-357-7820, né? Ou através do próprio e-mail meu, Celmário. CEL é uma abreviatura de coronel, celmario@gmail.com. Pode mandar a correspondência para mim, que eu, com muita satisfação, com muito orgulho, eu estarei à disposição de todos que quiserem saber alguma coisa da Revolução de 32. E agora eu quero fazer o chamado pinga-fogo com o senhor, comandante. Pois não. Guerra ou paz? É como diz Clausewitz, a paz é a guerra por outros meios. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. 4 heróis, e não eram só 4. Nós temos um quinto, que é o Varenga, e na verdade são 12. Porque foram 12 os baleados naquela madrugada de 23 para 24 de maio. Separaria São Paulo do Brasil? Nunca, nunca. Me despeço do Coronel Ventura e dizendo a vocês uma questão de preservação da nossa memória, da história do povo brasileiro. Não é só a história de São Paulo, foram brasileiros de todos os estados num esforço que foi capitaneado por São Paulo, mas no sentido de trazer a liberdade, trazer a esperança, lutar contra tiranias, contra a ditadura. Então, agradeço demais, comandante, pelos seus ensinamentos de vida. Eu que sou um grande fã do senhor e gostaria que as pessoas que acompanharam esse programa também se mobilizassem em relação a isso, que as gerações futuras possam ter a compreensão, o entendimento, o conhecimento. Quem não conhece o seu passado não entende o presente e não tem visão de futuro. A nossa continência, muito obrigado, comandante. Um abraço ao senhor sempre. Estamos à disposição. E no próximo domingo nós estaremos de volta aqui na Rede Brasil de Televisão com mais um programa. Papo Reto com o Major Olímpio. Um abraço e até a semana que vem.